Olá, alunos e alunos do quinto ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar aí mais uma aula de matemática, tá certo? E o nosso assunto de hoje é áreas de figuras planas, tá certo? A gente vai estudar aí agora figuras planas, basicamente as áreas, né? Isso a gente já estudou outras coisas sobre geometria nas aulas anteriores e hoje a gente vai focar aí em áreas de figuras planas, tá certo? A gente vai ver aí várias formas de se encontrar uma área de figura plana, a gente vai ver várias coisas aí interessantes, então fica ligadinho aí, já se ajeita na sua cadeira aí pra gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos aí pro nosso material de hoje, tá certo? Então nosso material de hoje é o quê? É o caderno, o lápis e a borracha, tá certo? Então todo mundo já coloca aí na mesa, já fica com tudo no ponto pra gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então a nossa aula de hoje é sobre o quê? Sobre medir e comparar a área de figuras geométricas planas desenhadas em malha quadriculada, tá certo? Então, vocês vão entender e saber o que é uma malha quadriculada. Eu acho que muita gente aí já sabe o que é uma malha quadriculada, mas para quem não sabe eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Então a gente vai ver essas áreas nessa malha quadriculada, como também, né, vamos saber o que é uma área também, vamos saber aí que são figuras planas, quais são as figuras que a gente vai utilizar, tá? Então toda essa temática a gente vai ver hoje, tá bom? Então já fica aí, já pensando no que vai ser, a gente já vai discutir algumas coisas aí, então já prepara tudo aí pra gente começar, tá bom? E aí, preparados? Então, vamos aí à nossa aula. Para começar, eu coloquei o conceito aqui de polígonos, por quê? Porque assim, uma figura geométrica plana, não é isso? Ela é um polígono, tá? Então, para a gente poder saber o que é uma figura geométrica plana, a gente também tem que saber o que é um polígono. E um polígono é o quê? São figuras planas fechadas, formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Então, o que acontece? Eles são formados por lados, tem retas, né? Semi-retas, segmentos de retas, que são aquelas retas que acompanham, né? Que dão colagem, né? a cada figura, e eles não se cruzam, tá? Então, vamos aí ver basicamente o que é, né? Por exemplo, ó, nós temos aqui linhas poligonais abertas. Como ele é aberto, ele não é um polígono, porque ele é formado por retas, e tudo, não se cruzam, só que eles são abertos, não é fechado, não é uma figura completa. Então, no caso aí, não tem como ser um polígono. Agora, ao lado, nós temos aqui, ó, um polígono. Por quê? Formado por linhas, não é isso? Ou por retas, né? Tem vários lados aí. É uma figura fechada, não é? E também não tem nenhuma reta que se cruza, nenhuma reta passando assim por cima da outra, não é isso? Então, não se cruzam. Agora, como a gente já sabe qual é a propriedade disso aí dos polígonos, eu vou mostrar aqui para vocês esta figura, né? Esse tem vários objetos, né? Várias figuras dentro dele. E eu queria que vocês tirassem um tempinho, vou dar um tempinho para vocês, para ver se vocês estão craques mesmo em polígono, para saber o que é polígono e o que não é polígono nessa figura, tá bom? Então já marquem no caderno de vocês quais são os números que são polígonos e os números que não são polígonos aí da figura, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês e já já eu trago aí a resposta, tá bom? Vamos lá? E aí, conseguiram ver, resolver aí, conseguiram marcar aí todos os polígonos? Então lembre-se, polígono ele tem que ter o quê? Ele tem que ter retas, ele tem que ser fechado e ele não pode ter o quê? Ter linhas que se cruzam, tá? Então, sabendo disso, vamos lá. Nossa primeira figura aí, ó, ela tem retas, né? Fechada e ninguém se cruza, não é isso? Já que ninguém se cruza, é reta e é fechada, então ele é um polígono. Então vou circular aqui para dizer que é um polígono. Então aí no caderninho de vocês, você já coloca o número 1 sendo um polígono, tá?
Número 2 é um coração, ó, que lindo, um coração. Só que esse coração aí, gente, ele é o quê? Ele tem curvas, então já fere a primeira regra de um polígono, que seria o quê? Que seria ele ser formado por retas. Então, se ele não é formado por retas, já não é um polígono, então a gente vai marcar um X aqui em cima do 2, tá? Agora vamos para a terceira figura. Ela é formada por retas, ela é fechada. Só que o que está acontecendo aí? Temos retas aqui, ó, que se cruzam, ó. Então, se a reta se cruza, ele já não é um polígono. Então, não tem como a gente fazer, não é isso? Então, esse aqui também não é um polígono. Temos a figura 4 agora. Formada por retas, não é isso? Temos aí todo esse contorno, tá? Ela é fechada e elas não se cruzam. Então, ela tem todos os requisitos de ser um polígono. Então, ela é um polígono, tá? Temos a 5 agora. E nós temos aí, ele forma uma reta, só que tem uma curva. Então, já que ele tem uma curva, ele não pode ser um polígono, não é isso? Então, vamos marcar um X aí no número 5, tá? Temos a 6, a figura 6, ó. Formada por retas, tá? Tá vendo aí que não tem nada aí, né? Se cruzando, fechadinho. Então, um polígono aí, original. Nós temos também aí a Lua, ó. A Lua, ela não é um polígono. Por quê? Porque ela é formada por curvas, não é isso? Não tem retas nela aí. Então, no caso, já temos o nosso X aqui, porque ela não pertence aí aos polígonos. E no final, nós temos a figura 8, né? Temos aí todas as retas direitinho, certo? Formado aí por retas, fechadinho, não tem nenhuma se cruzando. Então, ele é aí um polígono. Então, no caso, nós temos um polígono aonde? Em 1, em 4, em 6 e 8, não é isso? Então, essas figuras aí são um polígono, tá, gente? Então, aí foi mais para vocês revisarem, para vocês entenderem o que é um polígono, para a gente poder seguir aí as figuras que a gente vai ver, né, o que a gente vai estudar mais à frente, tá bom? Então, no caso, nós temos as figuras planas, né? Isso que é o que a gente vai estudar hoje, né? Só que são o quê? Que possuem duas dimensões, que possuem largura e altura. Como assim? Nós temos um plano, né? No caso, a minha palma da minha mão, e a figura está no plano. Então, ela só vai ter duas dimensões, que é a altura dela, né? Em relação à minha mão, e a largura dela em relação à minha mão, tá? Então, no caso, ó, eu minha mão, eu vou ter o que? A altura da minha mão, não é isso? E depois eu vou ter a largura da minha mão. Então, no caso aí, né, eu vou ter altura e largura só, tá? Só que o que acontece, né? Porque ela é uma figura plana, está no plano, e esse plano é que a gente vai estudar aí mais à frente. Para melhorar para vocês, eu vou fazer aqui uma figura qualquer, uma figura plana, ó. Retas, formada por retas, tá? Não tá tão reto não, mas é formado por retas. E aí agora, ó, eu tenho o quê? Eu tenho a altura dele, ó, né? A altura. E eu tenho aqui também o quê? A largura. Então, aí se forma a nossa figura plana, tá certo? Então, formada por quê? Por altura e largura, tá? Seguindo esse padrão, a gente tem uma figura plana, tá bom? Então, ela é só formada por essas duas dimensões. Se tiver outra, ela não é uma figura plana, é outra figura que a gente estudou até nas aulas anteriores, tá bom? Aí nós temos o quê? As malhas quadriculadas, que eu falei para vocês o que aconteceria. Todo e qualquer plano, né, no caso, né, figura plana, muitas ou todas, né, são construídas numa malha quadriculada, que nos ajuda aí muito a resolver vários problemas. Então, a malha quadriculada é o quê? É um recurso de trabalho, não é isso? E a sua função é ajudar o aluno na observação das formas geométricas e nos desenhos que ela fará a partir das propriedades da figura que observou e montou no seu geoplano. O que seria esse geoplano? Seria no plano, né? Seria no papel
né, formado aí pela malha quadriculada. Essa malha quadriculada nos ajuda para podermos seguir reto, né, fazermos as retas com perfeição e calcular os valores, né, e o tamanho dessas figuras. Então nós temos aí papéis, né, no caso nós temos o papel aí milimetrado, né, ou papel quadriculado, que a gente compra nas papelarias para poder fazer isso, né. No caso aqui agora eu já estou mostrando para vocês aí o papel, né, que é esse aí. A gente compra, né, ele já vem quadradinho, já vem com todos os quadrados iguais, como vocês estão vendo aí. E a gente vai o quê? A gente vai construir, né, figuras sobre ele a partir do tamanho que ele pede. Na maioria das vezes, eles são contados em centímetros. Então a gente vai construir, né, estas figuras aí em centímetros. Por exemplo, vamos pegar aí, né, e vamos construir uma figura qualquer. Podemos construir ela tanto com a metade dos quadrados, quanto aí, né, com os quadrados inteiros. Então podemos construir aí várias figuras com essa malha, tá? Então aí, ó, construímos uma figura com a malha. Então podemos construir várias figuras com esta malha quadriculada. Ela é muito importante para a gente por conta disso, porque a gente vai fazer desenhos nela. Então assim, para as outras aulas, peçam ao pai de vocês para comprar uma folha, para vocês estarem aí com ela já na aula, para a gente poder aí criar, né, as nossas figuras, tá bom? Que aí vocês criando as suas figuras na malha de vocês fica muito mais fácil, porque no caderno, infelizmente, não dá para construir igualzinho assim não, tá bom? Temos aí com o auxílio da régua, só que não fica perfeito para a gente poder aí encontrar com a malha quadriculada, tá bom? Então nós temos a área, pessoal, que é o que a gente vai estudar hoje. A área é a medida de uma superfície. O que seria uma superfície, gente? A superfície é o nosso plano. Então seria a palma da minha mão, por exemplo, é uma superfície. Essa mesa aqui que eu estou aqui em cima, né, que ela está aqui na minha frente, desculpa, é uma superfície. A televisão que vocês estão vendo, né, a tela dela é uma superfície. Então assim, a superfície, né, que a gente vai calcular, né, no caso uma figura plana, né, que vai estar lá, né, um formato, né, de uma figura plana, né, reta também, né, um polígono plano, a gente vai ver isso aí em relação à área. E ela compreende o que? A área, pessoal, ela é tudo que está dentro das delimitações necessárias. Como assim? Por exemplo, nós temos uma casa, né? Então como é que a gente vai querer saber a área da casa? As delimitações da casa são as paredes, não é isso? Então, tudo que está entre as paredes é a nossa área, tá certo? Então tudo que está dentro é a nossa área, tá bom? Então tudo que está fora não é área, tudo que está dentro é a nossa área, é o nosso. É como se eu tivesse um cercado. Eu criei um cercado, então tudo que está dentro desse cercado é a minha área, tá? Então a área é a medida de uma superfície. No caso, a nossa superfície é tudo que está dentro, é tudo que é nosso. A área é nossa, tá? Então essa área, por exemplo, quando vocês estão na sala, vocês voltarem para a sala de aula, as cadeiras vão estar separadas, certo? Vocês vão ter distanciamento de uma da outra, para poder estar todo mundo aí, tá tranquilo e tal, com os protocolos de saúde. Então lá vai ter uma área delimitada a vocês, no caso é a área da carteira, ela vai ter aí uma faixa delimitando ali onde você pode botar a cadeira. Então aquela área, aquela parte dentro, onde você vai estar, onde vai estar a cadeira, é a área onde você vai ficar, então aquela área é sua. Então a área é isso, a área é tudo que está dentro da figura delimitada, tá bom? Então para a gente poder ver melhor aí, conhecer melhor a área e tudo mais, eu separei uma figura para vocês, ó. Nós temos aí uma figura delimitada, né? E aí tem uma área branca e uma área cinza, né? A área da figura, né? No caso é a área cinza, porque como eu falei para vocês, ela está delimitada aí por alguns pontos, né? Por retas, só que o que está dentro dela, né? É aqui a nossa área.
Aí o que a gente faz? A gente contabiliza os quadrados, por isso é importante a malha quadriculada. Como a gente não sabe o valor de cada um, a gente vai contabilizar todos os quadrados que estão dentro dessa delimitação que está em preto aí, tá? Então tudo que está dentro é a nossa área que vai ser, né, que foi delimitada, tá? No caso, ó, nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadradinhos. Então, no caso aí, né, a área da figura, não é isso? Ela é composta por 24 quadradinhos, né? 24 partes aí, né, dessa malha quadriculada. Ah, professor, mas por que esses quadrados aqui de fora não é a área? Porque, gente, a área nossa, né, a área de uma superfície é tudo que está dentro dela. Então, a área de entorno dela. Como eu falei para vocês, a gente tem um terreno, se a gente delimitar ele por uma cerca, tudo que está dentro é nosso, é nossa área. E tudo que está fora não é nossa área. Por isso, está delimitado aí, né, por essa cerca, né? No caso aqui, nós temos a cerca que são as linhas retas que delimitou a figura. Então, no caso aqui, se a gente fosse perguntar qual é a área da figura, a área da figura seria o quê? Seria 24 o quê? Né? Quadradinhos, né? Seria 24 quadradinhos. Beleza? Então, aí é a nossa área, tá certo? Que é o que a gente vai estudar, o que a gente vai ver, que a gente vai delimitar, tá? Aqui eu tenho uma outra figura delimitando as áreas, não é isso? Então, o que vai acontecer? Para a gente poder treinar aí, eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão me dizer quantos quadradinhos de área tem cada figura aí, tá bom? Então, eu vou dar um tempo e já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, pessoal, já conseguiram responder, já conseguiram ver, já como a gente falou sobre área. Então, como eu disse, a área é tudo que é delimitado, né, dentro, né, de cada parte da reta, tudo que está dentro é a nossa área né, de a gente tirar a nossa área. Então, bora lá. Na letra A, nós temos o quê? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Então, a área aqui é 9, não é? Agora nós temos a área do B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área do B aí é 6 quadrados, não é isso? Agora vamos para o C aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aí 9 quadrados também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aí também 6 quadrados. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aí a outra figura com 9 quadrados de área. Tá? Como eu falei para vocês, é tudo que está interno da figura, todos os quadrados que estão internos da figura que formam aí, né, a nossa área, tá bom? Agora aqui, pessoal, eu trouxe outra malha quadriculada que é para a gente poder fazer uma comparação de figuras, tá? Por exemplo, a gente pode comparar áreas como assim. Existem figuras que são diferentes, né? Mas tem a mesma área e tem a mesma área. Como é que pode isso?
só temos formatos diferentes, mas temos a mesma área. Então podemos aí transformar figuras, né, comparar figuras uma com a outra e elas terem uma área igual, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Por exemplo, ó, tem uma figura aqui, ó, em vermelho, né? Eu fiz aqui, vamos contar essa figura aqui, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de área. Agora vamos ver aqui uma figura que tenha 6 quadradinhos de área, que pode ser aí diferente dessa figura, mas que tenha a mesma, né? Que tenha a mesma área dela. Então bora lá. Podemos fazer assim, ó. Podemos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, também nessa figura de baixo, ela tem a mesma área da figura de cima. Então, a gente comparou aí o quê? A figura de cima com a figura de baixo, elas têm a mesma área, só que são figuras diferentes. Então, nós podemos ter isso. Nós podemos calcular a área de figuras diferentes, né? Sendo iguais as áreas, mas as figuras sendo diferentes, tá bom? Então, por enquanto aí, esta é a nossa comparação. Então, podemos ter figuras diferentes, mas com áreas iguais, tá? Que vai mesmo implicar o que a gente fazer a contagem dentro da nossa superfície, tá bom? Agora nós temos aí uma questão para a gente poder treinar, tá certo? Então, o que acontece? Observe a figura na malha quadriculada e diga a sua área em quadradinhos. Então, você vai olhar aí, né, a área dessa figura aí direitinho e vamos falar a área dessa figura em quadradinhos, tá bom? Então vamos dizer quantos quadrados essa figura possui, a área dela, tá? Então vou dar um tempo para vocês aí pensarem e já já a gente vem com a resposta, tá bom? Então vamos lá. E aí, pessoal, conseguiram responder? Tudo certo já? Já que todo mundo conseguiu aí, muito fácil, não é isso? Ou mais ou menos, mas quem tiver ainda com dificuldade, a gente vai agora, né, ver aí as figuras e vamos aí, né, mostrar aí como é que se faz. Vamos lá? Então aqui, ó, observe a figura na malha quadriculada e diga a sua área em quadradinhos. Então bora lá. Vamos observar a figura bem aí, né, para poder a gente ver quantos quadrados essa figura tem. Então, o que acontece? A área da figura, né, ela está em quê? Em branco ou em cinza? Ah, perfeito. Ela está em cinza. Então, tudo que está dentro da figura, né, no caso, aí parecendo uma cruz, né, essa figura aí, a gente vai contabilizar quantos quadrados tem e aí vamos dar aí a resposta, né? Então, bora lá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Nós temos aí 24 quadradinhos, não é isso? De quê? De área, não é isso? Temos que botar a palavra área, porque é aquilo que a gente está calculando, tá bom? Então, gente, ó, só para revisar, hoje a gente viu que era a área, vimos aí os polígonos, né, que fazem com que as áreas sejam vistas, né, isso, porque a gente só pode fazer, né, áreas de figuras planas, como a gente está vendo aí, né, a gente tem várias outras áreas, mas a gente está estudando áreas de figuras planas por enquanto. Então essas figuras aí são as figuras planas que estão no plano, tá bom? Figuras que têm retas, né, no caso, são fechadas, tá bom? São figuras poligonais, tá certo? E assim,
Espero que tenham todo mundo aí revisado direitinho algumas coisas e tenham aprendido sobre a área, tá certo? A gente vai ver algumas coisas a mais sobre a área nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, gente, por hoje eu vou ficando por aqui, tá bom? Quero desejar aí a todos, tá bom? Um bom dia, tal, um bom restante de dia, um abraço a todos, tá bom? Mandar um abraço especial aí para todos os alunos que estão me assistindo, tá bom? A todos os professores também que fazem parte aí dessas aulas, tá? Então, um abraço forte a todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.